Shalom, shalom. A Home Church de Igreja em Casa apresenta Aulas com Maria. Eu sou Davi José de Ipatinga, Minas, Brasil. Então bora lá para a nossa 10ª aula com a Santa de Nazaré. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 1, versos 22, versos 46 ao 48. Lucas 1, 28. Entrando o anjo, aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, ave agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Versos 46 a 48. Disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois olhou para a humildade da sua escrava, da sua serva. Desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Amém. O Talmud, palavra hebraica relacionada a ensinar e aprender. Talmud é o nome de uma coletânea de tratados rabínicos desenvolvida entre os séculos 3 e 6 da nossa era cristã, com o intuito, com o propósito, entre outros, de refutar e desacreditar os evangelhos canônicos do primeiro século. O alvo principal era Jesus, claro, refutar e desacreditar Jesus e Yeshua como o Mashiach, o Messias, o Cristo de Israel. Mas, ao mirar Jesus, os rabinos acertaram a Jesus e também Maria. Quem é Jesus no Talmud? É o que eles chamam de Yeshu ben Pandera. Yeshu é uma tentativa de desqualificar o nome Yeshua, porque Yeshua é salvação, Yeshu é maldição, Yeshu é que o seu nome seja apagado. Então, já começa errado aqui, porque em vez de Yeshua, colocaram no Talmud Yeshu, numa tentativa de referir-se a Yeshua, a Jesus. Yeshu ben. O que é Yeshu ben? É Yeshu filho. Seria uma referência a Yeshua filho. Filho de quem? De Yosef? Não. Do hebreu, do judeu Yosef, noivo de Maria? Não. Yeshu ben Pandera. O que é Pandera? Seria pantera, né? Referindo-se a um suposto tal soldado romano de nome Pantera, com quem Maria teria traído José, então se prostituído, sendo, portanto, esse o pai de Jesus. Isso é o que o Talmud diz, uma coletânea, um documento, uma coletânea de tratados desenvolvida a partir do 3º século da era cristã, então bem depois dos evangelhos. Mas é assim que tratam Jesus. Já começa com o nome errado, porque não é Yeshu, é Yeshua, cujo significado é salvação, e Yeshua é maldição, que o seu nome seja apagado. E não bastasse a adulteração proposital do nome, também atingem a honra de Jesus, o tratando como um filho bastardo, um filho de prostituições, e mirando em Jesus, com a intenção de atingir Jesus, atingiram não só Jesus, mas também Maria, mãe de Jesus, porque Maria entra na história como sendo uma promíscua, uma prostituta. Teria sido, entre aspas, prostituta, o primeiro título mariano dado a Maria? Talvez sim, mas ainda que sim, era esse um assunto controverso, mesmo entre os céticos e críticos de Jesus,
em seus dias. Isso é um assunto controverso, porque aparentemente a boataria se encarregou de espalhar que Maria estava grávida no noivado. Bom, é de José, certo? A lógica diria, é de José. Só que no primeiro momento, até que tudo se ajustou, tudo se explicou, Jesus nasceu, etc e tal, pode ter surgido, os evangelhos não dizem isso, mas podem ter surgido os boatos questionando a veracidade dos fatos de que Jesus talvez não tenha sido filho de José. Aliás, depois quando Jesus vai falar do Pai, o Pai, vocês lembram muito bem de Lucas, no capítulo 2, quando Jesus tem 12 anos, eles o encontram no templo. Jesus diz assim: por que me procuráveis? Não sabíeis, falando para Maria e José, seus pais, né? Como se pensava, acreditava, não sabeis que eu deveria estar cuidando dos negócios do meu pai? Espera lá, de que pai que você está falando? Então levantava-se essa pergunta, esse questionamento, de que pai? Se havia, não estou afirmando, mas se havia um boato questionando a veracidade, a autêntica filiação de Jesus para com José, o próprio Jesus deixa isso em aberto quando ele está falando do Pai Celestial, porque, por exemplo, em João capítulo 8, versos 18 e 19, preste atenção, Jesus disse: eu sou um que testifica de mim mesmo, ponto e vírgula. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Verso 19, então lhe perguntaram: onde está teu pai? Porque nessa altura aqui, acredita-se, José já está morto. Onde está teu pai? Ou quem é teu pai? Porque Jesus, toda vez que refere-se a seu pai, ele não dá nome. E José não é citado. Quem é teu pai? Fica em aberto. Embora, no capítulo 6, verso 42 de João, os próprios que o seguiam, que o perseguiam de alguma forma, diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Então, como diz ele, desci do céu? Nessa pergunta aqui, eles diziam: você não é o filho de José? Porque oficialmente é isso. Embora talvez houvesse um boatozinho, né? E quando Jesus fala do pai, eu sou filho do pai, meu pai, e eles sabiam que ele não estava referindo-se ou se referindo a José, daí uma suspeita no ar. É dessa suspeita que nasce, lá no 3º século, essa crença absurda, no Talmud judaico, rabínico judaico, para dizer, ou sugerir, ou conjecturar que Jesus não era filho de José, mas sim de um suposto, um tal soldado romano de nome Pantera. Então, o que atenuou essa acusação, ou essa possível, talvez, acusação contra Maria, de que Jesus não fosse filho de José, de que ela tivesse prostituído no noivado, traído José afinal, e nada a ver com a história verdadeira dos evangelhos, de que ela ficou grávida pelo Espírito Santo? O que atenuou, o que diminuiu, o que aliviou o peso dessa acusação, ou talvez a acusação contra Maria, foi a linda atitude de José em obediência ao Senhor Deus, ao dar o nome ao filho de Maria. Porque como é a tradição judaica? Tem aquela coisa assim, pai é o que cria? Na tradição judaica, pai é o que dá o nome. Não me interessa as circunstâncias pelas quais esse filho nasceu. Não interessa. Quem ao 8º dia, o dia da circuncisão, dá o nome ao menino, o homem que for lá e der o nome, esse é o pai oficialmente, e não se discute mais.
Então, qualquer coisa que falasse depois que Jesus nasceu, questionando a filiação de Jesus na presença de José, era entendido como uma ofensa. Por quê? E aí José foi muito justo diante de Deus e dos homens, porque no Evangelho segundo Mateus capítulo 1, versos 21, 24 e 25, nós lemos assim, 1 e 21, disse o anjo, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Yahushua, Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Verso 24. José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. Casou-se com ela, mas não a conheceu até que ela deu à luz um filho. Ponto. E ele, José, lhe pôs o nome de Yahushua em hebraico, Yeshua em aramaico, Jesus. No ritual da circuncisão, no 8º dia do bebê, ao dar o nome, e onde é que a gente sabe que lá no 8º dia e tal, que ele deu o nome, seguindo o que manda a lei? Lucas capítulo 2, verso 21, cumprindo os dias para a circuncidar o menino, 8 dias, o 8º dia, foi-lhe dado o nome de Yahushua, Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Pronto. Então, será que Maria, primeiro título mariano, título a Maria, foi desonroso, vilipendioso, título de prostituta? Será? Pode ser que sim. Se não, ao menos depois sim. Ao menos 300 anos depois sim. Ou 200 anos depois sim. Terceiro século, 200 e tantos anos depois, o Talmud vai explorar isso. Talvez ainda um ranço do que ocorreu lá no comecinho do 1º século. Ou, enfim. Esse é um extremo, né? É um extremo. Extremamente ofensivo, se de fato ela ganhou esse título. Um ofensivo título, é um extremo. Extremamente ofensivo. O outro extremado título mariano foi dado pela cristandade já no 4º século, no Concílio de Éfeso. Qual foi o título? Termo grego, Theotokos, mãe de Deus. Isso foi decidido no 4º século, no Concílio de Éfeso. Que título daria Maria? Esse é outro extremo. Agora nós estamos saltando de, possivelmente, prostituta para mãe de Deus. Theotokos. Theo, Deus, Tokos, mãe. No princípio significava apenas portadora de Deus, porque por 9 meses Deus esteve dentro de Maria. E de fato é só isso mesmo, portadora de Deus, nada mais, pois Maria, por definição, nunca gerou Deus. Mãe no sentido geradora ou gerador, nunca. Assim como Davi nunca foi pai do Mashiach divino. Que no seu aspecto divino, jamais. E Jesus disse isso. O princípio é o mesmo. Aplica-se a Davi, aplica-se a Maria. Mateus 22, verso 41 a seguir. Reunidos os fariseus, interrogou Jesus. Jesus pergunta a eles: o que pensais vós do Mashiach, do Cristo? De quem ele é filho? Responderam-lhe: de Davi. Disse-lhe Jesus: Como? Pois? Ou como? Pois Davi, pelo Espírito, lhe chama Senhor, Adonai, dizendo: disse Adonai, ou Ha-Adonai, o Senhor, ao Adoni, meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado, por descanso de teus pés. Se Davi, Jesus está perguntando, se Davi, pois, lhe chama Adonai, nome, título para Deus, se Davi, pois, lhe chama Adonai, como é ele seu filho? E ninguém
lhe podia responder palavra. A partir daquele dia, ninguém mais ousou interrogá-lo. Como assim Theotokos no sentido de mãe de Deus, geradora de Deus? Não, nunca, jamais. Jesus, enquanto Machia, enquanto Deus, enquanto divino, ele é incriado e incriável. Ele é eternamente autoexistente, por definição. Maria gerou? Quem então que Maria gerou? Ou, digamos, vou tomar emprestado o termo parte, porque não é parte, mas que parte de Jesus Maria gerou? O Ben Adã, o aspecto humano de Jesus, a sua humanidade, não só a divindade. Maria gerou o Ben Adã, Ben, filho, Adã, homem, humano, Adão, mesmo nome, mesma coisa. O Ben Adã, nunca o Ben Elohim. Ben, filho, Elohim, Deus. Maria gerou o Ben Adã, nunca o Ben Elohim. Logo, se queremos exaltar Maria, e queremos, se queremos e queremos exaltar a Maria por gerar Jesus, temos que exaltá-la. Sim, temos que exaltá-la, mas não como mãe de Deus, geradora de Deus, porque nunca foi. Não Theotokos, termo grego para mãe de Deus, e sim Androstokos. Andros, homem. Tokos, mãe do homem. Assim como Jesus, que priorizou o título de Filho do Homem, Ben Adã, em comparação com o nome ou título de Ben Elohim, Filho de Deus, numa proporção, eu fiz questão de avaliar e contar. Quantas vezes o termo Filho de Deus, o Ben Elohim, Filho de Deus, aparece nos Evangelhos ou no Novo Testamento? Quantas vezes? Filho de Deus aparece? 43. 43 vezes. E Filho do Homem? O Filho do Homem, referindo-se a Jesus, quantas vezes? 85, praticamente o dobro. Ou seja, declaradamente, Jesus e o Espírito Santo, que inspirou os escritores da Brit Hadashah, da Nova Aliança, os livros cartas do Novo Testamento, do Novo Pacto, ou do Segundo Pacto, do Último Pacto. Desculpe. Houve uma prioridade divina, uma priorização divina do termo Filho do Homem, Ben Adã, em relação ou ao invés de Filho de Deus. De 85 a 43. Filho do Homem, 85. Filho de Deus, 43, praticamente a metade. Se Jesus priorizou tanto ser o Ben Adã, o Filho do Homem, em vez de o Filho de Deus, o Ben Elohim, uma proporção de 85 a 43, e ele é Deus, ao ser seu filho, por ser seu filho, porque no Evangelho segundo João, capítulo 5, versos 16 ao 18, João 5, 16 ao 18, assim porque Jesus fazia estas coisas no sábado, ele acabara de não só curar o paralítico, mas mandar o paralítico carregar a cama pelas ruas de Jerusalém no pleno sábado. Assim porque Jesus fazia estas coisas no sábado, os judeus o perseguiram. Jesus lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por este motivo, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Percebe? Então, o fato de Jesus dizer eu sou filho de Deus, os judeus entendiam, e era isso mesmo que Jesus estava dizendo, eu sou Deus. Porque o filho de não pode ser outra coisa senão da mesma natureza. Assim como ele dizia, sou filho do homem, e ele era homem, todo mundo entendia quando ele dizia, eu sou filho do homem. Homem, está na cara.
Mas quando ele dizia, eu sou filho de Deus, Ben Elohim, ele é da mesma essência, da mesma natureza. Tão divino quanto quem o gerou, o Pai. Então Jesus, que é Deus, é o Filho de Deus, faz uma opção, prioriza o título Filho do Homem, em vez de Filho de Deus. Por quê? A cristandade, ao contrário de Jesus, priorizou Maria, ou dar o título de Theotokos a Maria, mãe de Deus, sem ser, em vez de Androstokos, filho do homem, ou melhor, mãe do homem. Theotokos, mãe de Deus. Androstokos, mãe do homem. O que de fato ela é? Maria é mãe de Deus ou mãe do homem? Geradoramente falando, geneticamente falando, por exemplo, Deus, em João 3,16, nós lemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Unigênito. Está falando único, da genética divina. Então Deus o Pai e o Espírito Santo são os pais geneticamente de Jesus. Uma linguagem para a gente entender, porque claro que se formos aprofundar, aliás, Jesus deixou isso claro para Nicodemos, um mestre, um rabino, em João 3, que se for falar para a gente do espiritual, na linguagem espiritual, a gente não vai compreender absolutamente nada. É preciso que use terminologias humanas para a gente tentar compreender aquilo que é espiritual. Maria não é geneticamente mãe de Deus. Mas por que Jesus, que é filho de Deus e é Deus, opta por ser chamado de o filho do homem numa proporção de 85 a 43 nos evangelhos? Mas a cristandade opta por atribuir a Maria um título que, de fato, ela não tem, ou não deveria ter. Por quê? Essa pergunta tem que ser respondida pela cristandade. Qual a intenção? Que a gente aqui foi contra Jesus. Não utilizou-se do mesmo princípio, do mesmo critério. Há, além desse, Theotokos, outros títulos, mas todos incorretos. Por exemplo, mãe dos cristãos. Maria, já vimos, não é, no sentido original, essencial, literal da palavra, mãe de Deus. Ela não é Theotokos, ela é Androstokos, mãe do homem. Em João 19, versos 25, 26, 27, a gente lê que Jesus, junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus ali sua mãe, que é o discípulo a quem ela amava e estava presente, disse à sua mãe, mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Daqui nasceu a crença de que Maria não só é mãe de Deus, o que já é um título incorreto, acabamos de ver, mas que ela também, por causa dessa afirmação de Jesus a João, o apóstolo, que ela é mãe de todos os cristãos. Preste atenção. Nem João, isso no fim ou final do primeiro século, a chama de sua mãe. Ele diz, junto à cruz estava quem? Ele poderia dizer, a minha mãe ou a minha segunda mãe? Ou a minha tia, porque de fato era. Não. Ele não usa nenhum termo assim. Ele diz, a mãe de Jesus. Ele não diz a minha mãe. Nem João, no fim do primeiro século, quando Maria já era morta, acredita-se, a chama de sua mãe. Ele faz questão de mostrar que Jesus encarregou a ele a responsabilidade de tratá-la como sua mãe, mas a prova de que nem ele a chamava de mãe está no próprio texto. Por que Jesus não disse, outra questão, Jesus disse, eis aí o teu filho, falando a Maria, e disse a João, eis aí a tua mãe. E lá não estava só João, é João mais 4 mulheres, mais 3 mulheres além de Maria, né? Pelo menos, João mais 3 mulheres.
Jesus se ele tinha a intenção de dizer que Maria é mãe, ou deveria ser a partir dali considerada mãe de todos os cristãos, dos discípulos de Jesus, ele teria que ter dito no plural: eis aí, mulher, eis aí os vossos filhos, e dizer a eles todos: eis aí a vossa mãe, ou ao menos a João: eis aí a vossa mãe. Não, 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 não. Em todas as versões da Bíblia está no singular e não no plural. Em Mateus 23, 8 e 9, Jesus proibiu tudo que é discípulo dele de chamar qualquer um de pai espiritual, exceto Deus Pai. E a ninguém na terra chameis vosso pai, pois um só. Aliás, verso 8, verso 6, verso 5. Tudo que eles fazem, falando dos escribas e fariseus, é a fim de serem vistos pelos homens. Alargam os seus filactérios, em cumprir de suas franjas, ou as franjas de suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças, e os serem chamados Rabi, pelos homens. Eles amam ser chamados de Rabi pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados Rabi, pois um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso pai, pois um só é o vosso pai, aquele que está nos céus. A ninguém na terra chameis vosso pai. Por dedução, por definição, também mãe. Estou proibido de chamar na terra qualquer pessoa de pai espiritual, de meu pai espiritual. Logo, estou também proibido de chamar qualquer um de minha mãe espiritual. Pergunta: somos filhos biológicos de Maria? Obviamente não. Então, não somos filhos espirituais dela. Em nenhum momento os evangelhos dizem isso. E Jesus ainda proíbe isso no evangelho, porque quando ele proíbe chamar qualquer um de pai espiritual, ele está, ou dá a alguém título de pai espiritual, papa, padre, que é tudo pai, são palavras latinas para pai. Jesus proíbe. Mateus, preste atenção, procure sua Bíblia. Eu cito o documento, tá? O documento apostólico, capítulo 23, versos 6, 7, 8, 9, 10 de Mateus 23. Ok? Aliás, Jesus mesmo, que era filho biológico de Maria, mas não espiritual, assim como nós também não somos, nos evangelhos, em momento algum, chama Maria de mãe. De tokos, em grego, mãe. Não. Pelo contrário, em Lucas 1, 28, aliás, em João 2, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Em João 19, texto que nós acabamos de ler, mulher, eis o teu filho. Não chama ela de mãe. E ela é sua mãe biológica, mas não é sua mãe espiritual. Se Jesus tinha intenção de dizer que ela é mãe de todos os cristãos, por que ele mesmo não deu o exemplo? Senhora, é o segundo título. Então, mãe de Deus? Não. Mãe de todos os cristãos? Não. Senhora, porque em Lucas 1, 28, o anjo aparece dizendo salve. Ave, quer dizer alegre-se. E é uma saudação aos nobres, aos reis, aos príncipes, por exemplo, para debochar de Jesus, em João 19:3, eles botaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça e o saudaram dizendo: ave, rei dos judeus, ou salve, rei dos judeus, zombando dele. Mas o anjo Gabriel, em Lucas 1, 28, saudou Maria dizendo: salve. Salve o quê? Senhora? Mãe? Rainha? Não. O quê? Agraciada, é favorecida, é alguém que achou um favor, que alcançou um favor de Deus. Salve, agraciada. Logo na sequência, o anjo refere-se a ela chamando de bendita, embora o termo bendita não apareça no original grego, pelo menos não na maioria deles, mas vamos considerar que seja verdadeiro isso aqui. Bendita entre as mulheres, bendita. Então, agraciada, favorecida, bendita.
Mas logo na sequência ele diz Maria, referindo-se cruamente ao seu nome de batismo. Disse-lhe o anjo, Lucas 1:30, disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Ora, se é para referir-se a ela sempre com um título honroso, senhora, por exemplo, salve, ele queria dizer que ela é rainha, ela é senhora, soberana, porque que logo na sequência o anjo já refere-se a ela ao seu simples nome. Não que ela deixou de ser agraciada, favorecida e bendita, não, mas simples nome. Quando ela se encontra com Isabel diz, de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Não diz a minha mãe, a nossa mãe, não, é a mãe do meu Senhor, porque a conotação aqui é biológica, é geneticamente e familiarmente. Não é minha mãe, é a mãe do meu Senhor, a mãe do Adoni, meu Senhor. E reafirmou o título, porque se estiver correto que o anjo chamou Maria de bendita, a Isabel diz a mesma coisa, reafirmando, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. O termo muito corriqueiro, costumeiro no Brasil, pelo menos, Nossa Senhora, referindo-se a Maria, não é uma tentativa de aclamá-la divina, Deus. Eu estou perguntando. Nossa Senhora, Nossa Senhora. Se não, você vai dizer, não, é só um título honroso, respeitoso. Então, se não tem nenhuma tentativa, ainda que subjetiva, de aclamá-la a Deus de alguma forma, porque a nenhuma outra santa mulher é igualmente dado esse mesmo título? Por quê? Em Efésios 4:5, Paulo apóstolo diz, porque há um só Senhor, só há um senhorio, referindo-se ao Pai. Em 1 Coríntios, eu estou encerrando, 1 Coríntios capítulo 8, 5 e 6, pois ainda que, aí ele diz que é idolatria, né? Porque no verso 4, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo não é nada no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Pois ainda que haja alguns que se chamem Deus e que quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, mas é paganismo, é idolatria. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Adonai, ou Kyrios grego, Adonai hebraico, um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Só há um senhorio. Vamos encerrar. Quais títulos então, porque eu não devo chamar Maria de mãe de Deus, e nem mãe de todos os cristãos, e nem de Nossa Senhora? Quais títulos então cabem a Maria? Ela mesma responde. Olha que coisa extraordinária, ela mesma responde. Depois de, ao contrário do que pretendem a ela, torná-la senhora, que é uma espécie de subjetividade, né, para tentar torná-la Deus divina, ao contrário, diz que Maria, ao contrário dessa pretensão, dessa presunção, entre aspas, cristã, da cristandade dos 3º, 4º século a seguir, ao contrário, Maria, em Lucas 1:38, diferentemente de senhora, porque uma coisa é senhora, é um extremo, o outro extremo é a escrava. Ela disse, eis aqui a escrava do Senhor, não é a senhora de ninguém, ela que diz escrava. Mas chamar Maria de escrava, toda vez, minha santa escrava, de alguma forma, não. Por quê? Embora ela seja escrava, depois, encerrando a discussão, disse-nos como deveríamos titulá-la, chamá-la titularmente. Qual que é o termo? 1:48 de Lucas, desde agora. 1:48, desde agora, todas as gerações me chamarão de
bendita, bem-aventurada, é o termo grego, é makarios, a mesma raiz da palavra makarios utilizada nas bem-aventuranças de Jesus. Desde agora eu sou a escrava, eu não sou senhora, eu sou a escrava do Senhor. E em relação aos irmãos, os cristãos em geral, todos os cristãos me chamarão de bem-aventurada, makarios, mesma palavra utilizada para Jesus nas bem-aventuranças em Mateus 5. Macários são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Macários é a mesma palavra que Maria utiliza aqui, para bendita, para bem-aventurada, para feliz. O que a gente aprende então? A gente aprende que Maria, diferentemente do que se pretende com ela aprendeu o seu lugar e seu espaço. O meu lugar é de uma escrava do soberano Deus. Escrava. E quando vocês se referirem-se a mim, digam Macários, bendito. Macários é plural, mas bendita, bem-aventurada, feliz. Porque eu sou uma de vocês, uma com vocês, somos irmãos na mesma irmandade, só tem um Pai, Deus o Pai, só tem um Senhor, Jesus o Filho, só tem uma Mãe, o Espírito Santo, e nós somos todos irmãos aqui embaixo. Aliás, é o que Jesus diz lá em Mateus 23, quando nos proíbe de chamar qualquer um de pai espiritual, de mãe espiritual, porque diz, vós todos sois irmãos. Maria, a nossa irmã, bendita seja Maria. Baruch Miriam, bendita Maria. Bendita Maria, esse é o termo que nós devemos utilizar para ela. Ela mesma que diz, não sou eu. Só lê os evangelhos. Deus fale ao teu coração, aplique essas verdades, nos libertemos dos vícios religiosos que ao invés de exaltar Maria, colocando-a num pedestal que não compete a ela, ela nos ensina que estamos nivelados por baixo, na mesma graça, cujo título a todos nós deve ser benditos do Senhor. Aliás, é isso que o Senhor disse que vai chamar todo mundo. Vinde, benditos, Mateus 25, vinde, benditos de meu Pai, incluindo Maria. Sejamos todos benditos com Maria e como Maria. Pai, que sejamos benditos com essa mulher. Macários, termo grego para benditos, bem-aventurados, felizes. E a tratemos como ela é, na simplicidade, na humildade, e a imitemos para a glória do Senhor. Te pedimos no nome de Jesus, teu Filho e o Filho da bendita Maria. Amém. Sejamos, portanto, livres dos vícios religiosos e imitadores de Maria na humildade que lhe é peculiar. Boa semana a todos. Deus nos abençoe, me ajude a compartilhar essas verdades antes que sejamos proibidos de fazê-lo. Shalom.